Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, produtora de conteúdo aqui do canal Mais Que Autismo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre os comportamentos rígidos das pessoas com TEA. Muita gente pergunta se eu notava algum comportamento diferente no meu filho. Eu sou bem sincera que muitas das coisas que eu vou relatar para vocês aqui, eu já reparava, mas eu não tinha noção de que isso era referente às crianças com autismo. Muitas vezes a gente tem aquela impressão de que é só um comportamento bonitinho, uma mania, uma questão de personalidade da criança, e você não começa a notar que muita coisa está relacionada com um comportamento repetitivo e muito rígido das crianças que têm TEA ou dos adultos, adolescentes. Uma das coisas, quando eu fui fazer a anamnese, que é um questionário, toda uma pesquisa que tanto o neuro quanto a psicóloga, a TO, todos eles aplicam para poder chegar ao diagnóstico do autismo, eu comecei a notar vários comportamentos no meu filho. Então, por exemplo, todas as noites ele segue um ritual. Então, o ritualzinho dele é, ele escova os dentes, ele faz xixi, ele deita num lado exato da cama, não pode ser do outro, tem que ser daquele lado. Ele pega o copinho com leite, toma esse leite, mas enquanto ele está tomando esse leite, eu tenho que cantar para ele uma determinada música. Eu não posso mudar a música. Eu não posso, no meio, mudar o ritmo dessa música. Ah, como assim não pode? Não, gente, não posso. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai ficar totalmente desregulado, então ele vai ficar nervoso. Então, algumas vezes ele vai chorar, algumas vezes ele vai jogar o copo da mamadeira, algumas vezes ele vai gritar, ele vai se bater, vai sair correndo da cama. Então, assim, não dá. Ah, mas como que você nunca notou nisso? Na verdade, eu já tinha notado que ele tinha essas coisas, tipo, tinha que ser tudo do jeito dele, né? Tinha que ser tudo do jeito dele, mas eu não sei dizer pra vocês por que eu não ligava isso ao autismo. Acho que quando você tá ali, às vezes você não enxerga direito as coisas, como elas estão realmente acontecendo, né? Outra coisa que acontece muito. Por exemplo, ele adora brincar, mas as brincadeiras dele seguem um padrão que ele considera que seja o certo. Então, as brincadeiras para ele são daquela forma. Se você chega com uma regra nova, isso vai quebrar todo o esquema que ele tinha. Então, ele não vai conseguir processar que aquela é a mesma brincadeira, só que com uma regra um pouquinho diferente. Então, para isso, pode ser que seja muito para ele. O que acontece? Ele não consegue brincar. Às vezes ele não vai nem discutir com ninguém, ele simplesmente vai se retirar, vai ficar sozinho, muitas vezes ele fica quietinho, de mau humor, a gente nem sabe por que ele tá de mau humor, e é uma coisinha, mudou uma regrinha, mas não era pra mudar. Então, ele vai, e aí ele tem muita dificuldade, aí começa a questão da socialização, né? Como ele não consegue ceder, então assim, ele não consegue dizer, ah não, então tá, então hoje a gente vai brincar da sua regra, daqui a pouco a gente brinca da minha. Não, ele não consegue. Alguém quebrou o esquema, não é daquele jeito. Então ele sai. Quando ele tenta impor isso no grupo, geralmente o que acontece? Os grupos não aceitam. E aí também vem mais um problema de não conseguir socializar e não conseguir brincar. Outra coisa, eu falei da seletividade alimentar, tem um vídeo aqui no canal já de seletividade alimentar, mas a gente colocou a mesa. Vem uma visita naquele dia na sua casa. Aquela visita ainda não sabe que você tem alguns rituais com o seu filho na hora da alimentação. E essa visita pega e senta no lugar que seria dele. Pronto. Ele não quer mais comer, ele fica irritado, às vezes ele fica muito bravo, ele vai pro quarto, se tranca e não quer mais comer. Porque alguém sentou no lugar dele. Ele não consegue chegar e dizer, olha, aqui é meu lugar. Ou ele não consegue simplesmente sentar em outra cadeira, né, para poder comer. Ele não consegue fazer isso. São coisas muito
são fortes demais para ele ir lá e vencer isso sozinho. Então você tem que ter toda uma conversa para conseguir trazer de novo para a mesa, para conseguir regular ele para ele comer, tá? Vem crianças para brincar. E aí acabam bagunçando. É o que sempre acontece, né? Vem alguém para brincar, traz mais crianças, acaba bagunçando. Ele fica extremamente nervoso e irritado porque as pessoas bagunçaram o quarto dele, porque tiraram da ordem os brinquedos dele. Então, também, tem que ter muita conversa, tem que explicar bem antes que as crianças vêm. Tem a mania, eu digo mania, né, mas é uma questão deles mesmo. Ele gosta de... Eu comecei a observar depois também, enquanto eu fazia o processo de anamnese. Ele vai brincar de Lego ou de blocos, ele costuma colocar todos pela mesma cor. Então, todos os vermelhos, todos os azuis, todos os verdes. Eu fazia um teste que era assim. Na hora de guardar, ele também guardava tudo por cores. E aí, por exemplo, estava guardando o azul e eu jogava um amarelo no meio para tentar quebrar esse padrão, né? Quando eu jogava amarelo, ele percebia. Ou se ele não percebia na hora, depois na hora que ele percebia, ele jogava tudo para fora do pote ou da caixa e começava tudo de novo. Aí eu ia lá e colocava de novo. Aí ele já ficava mais irritado. Aí percebia, tirava tudo de novo. Na terceira vez ele já jogava o pote, eu tava muito bravo, né? Poxa, tô tentando organizar e você tá tirando as coisas de como elas devem ser na cabeça dele. Outra questão, quando a gente foi fazer um dos testes pra saber se ele tinha realmente autismo, um dos testes era... A neuropsicóloga tinha vários objetos, e aí ela pegou um desses objetos e falou, olha, agora a gente vai criar uma história. E aí o objeto que ela pegou, ela disse assim, olha, era um sapo, né? Só que ela não falou que era um sapo, ela falou, olha, esse daqui é meu amigo de 3 patas, vai ser o super-herói, blá, 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 blá. E aí ela deu uma tartaruga pra ele. E a intenção é que ele inventasse também uma história, inventasse um outro personagem com esta tartaruga. E aí ela perguntou pra ele, e aí, o que vai ser o seu? Quem que é esse daqui? E ele respondeu, ué, uma tartaruga? Como assim? Então, é tão óbvio, né? Ele não consegue mudar, sair daquele padrão de que aquilo é uma tartaruga, mas você pode dar asas à sua imaginação e você pode fazer dela uma outra coisa. Então, eles são muito inflexíveis, eles são muito rígidos. Então, tem que ter uma rotina, tem que ter tantas colheres para fazer um mamá, o feijão e o arroz tem que estar de tal forma no prato, tudo é muito sistemático, tá? Isso eu comecei a observar muito, muito, muito mesmo no momento em que eu comecei a procurar o diagnóstico. Até antes disso, como eu falei, a mãe, né, você fica dizendo, não, é bonitinho, olha que coisa, né, olha que gracinha, você até acha graça de algumas coisas. Ou você acha que é um pouquinho chato, mas tudo bem, é da personalidade. Só que quando você começa a fazer o diagnóstico, você vai vendo que muitos sinais que o seu filho ia te dando vão se encaixando e vão formando, né, todo esse padrão, todo esse emaranhado de coisas que formam o autismo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, indica ele para outras mães que também estão em busca de um diagnóstico, para mães que estão procurando informação, troca, né? Eu acho que é muito importante a gente trocar experiências. Eu lembro que uma das pessoas que mais me ajudou no caminho do diagnóstico foi uma pessoa que eu conheci pelo blog, e ela falou, nossa, meu filho tá fazendo a investigação do autismo por isso, isso, e batia exatamente com o que o meu filho estava passando. Então, eu acho que essa troca fortalece a gente enquanto mãe. E se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e vamos que vamos. Obrigada, gente!